Eu não sou especialista em budismo. Eu conheço o budismo muito superficialmente. Mas mesmo naquela superfície, daquela nata que fica em cima de um lago, por exemplo. Né? Mas do que eu conheço do budismo, eu gosto muito. Sabe? Acho uma senhora filosofia. Porque eu, pelo menos, não considero que o budismo seja uma religião. Eu considero que o budismo é uma filosofia de vida. Buda não estava preocupado com questões espirituais, pelo que eu entendi. Buda estava interessado em resolver a questão do sofrimento humano. Um jovem, segundo a lenda, a tradição budista, né? Um jovem de família aristocrática da Índia, chamado Siddhartha Gautama, um belo dia, em busca da verdadeira razão das coisas, entrou numa mata sagrada e embaixo de uma árvore sagrada ficou lá meditando durante 7 anos. Até que um belo dia ele foi iluminado com a verdadeira razão das coisas. Ele teve um insight e percebeu qual era a verdadeira razão das coisas. A partir desse dia, ele, Siddhartha Gautama, se tornou o Buda. O Buda não é um nome. O Buda é uma característica. O Buda significa o iluminado. E como ele achou que estava iluminado e o mundo era de escuridão, ele não viu sentido em ele somente ficar iluminado e os demais seres estarem na escuridão. Então ele saiu pelo mundo divulgando os conhecimentos que ele adquiriu para tornar os demais seres iluminados também. Né? Segundo Buda, a principal causa do sofrimento humano é o apego. A pessoa se apega às coisas, aos objetos, aos seres, às outras pessoas, aos cargos que ocupa, ao status que ela tem na sociedade, aos empregos que tem. E quando perde essas coisas, sofre. Aí vem aquela pergunta, então a gente não deve se apegar, deve ser uma pessoa fria, afastada das coisas, não se integrando. Não! A gente deve sim se apegar às coisas, que isso é gostoso, mas a gente deve entender que tem que tomar bastante cuidado com as coisas com as quais a gente se apegou, porque se a gente as perder, vai sofrer. E mesmo que com todo cuidado a gente as perca, a gente tem que entender que o sofrimento é constante do sistema de apego e perda, conquista e perda, né? Pronto. Essa é a grande questão da vida, né? Você entender isso. Eu tenho uma coisa, tenho. Se eu perder, eu vou sofrer. Ok. Tem que manobrar com isso e dialogar com esse fenômeno, né? Segundo Buda também, a segunda causa de sofrimento humano é o apego à noção da imutabilidade das coisas. Ou seja, a gente sempre quer achar que as coisas são eternas, né? Não vão mudar jamais. Você sempre vai ter aquela coisa, você sempre vai ter o contato com aquela pessoa, você sempre vai ter um convívio com aquele animal, você sempre vai ter aquele objeto. E na realidade não é assim. As coisas estão em eterna mutação, né? Estão sempre evoluindo, às vezes se deteriorando, outra pessoa está envelhecendo e você um dia vai perder aquilo. Então esse apego, essa noção de imutabilidade gera também o sofrimento. O que é que Buda propôs para resolver essas questões, ou amenizar pelo menos? Ele propôs um caminho óctuplo de ações para que a pessoa possa atingir o nirvana, o êxtase, né? Porque o iluminado ele atinge o nirvana, o êxtase. Então envolvia o correto agir, o correto respirar, o correto se alimentar, o correto proceder, né? E uma série de outras ações consideradas por ele corretas. Na essência, também estava o conceito de caminho do meio. Buda sempre orientou para que a pessoa nem fosse exagerada de um lado nem do outro. Procurasse sempre seguir o caminho do meio, que é o caminho da melhor condução. Outra coisa também que no budismo está implícito
são os ciclos de renascimento e morte para aperfeiçoamento daquele espírito. Essa parte aí eu não me enquadro com ela, não. Inclusive a noção do karma também, eu não entendo dessa maneira, e cada pessoa tem o seu direito de entender as leis de uma certa maneira, né? Um entende de um jeito, outro entende do outro. Por isso que em direito existe a ciência chamada hermenêutica, né? Que é o estudo da interpretação das leis. É evidente que eu vou interpretar de uma maneira, outra pessoa vai interpretar de outra maneira, e o ideal é que a gente troque as ideias de interpretações para cada um poder talvez até assimilar alguma parte da do outro que não se atentou, né? E pode ser uma coisa interessante que o outro percebeu. A gente tem que ter essa abertura para isso, né? Entender que não é só a nossa percepção que é válida, a percepção dos outros também é válida, né? E numa sociedade existe uma série de assuntos que são reunidos num contexto chamado de consenso, né? Ou senso comum. É a percepção de todas